Me chamo Cristina, sou do estado da Bahia. Em nossa família, éramos meus pais, minhas 2 irmãs mais novas e eu. Sendo a mais velha, era natural que meus pais me pedissem mais coisas do que as minhas irmãs. Afinal, havia uma diferença de 2 a 3 anos entre nós, respectivamente, e certas responsabilidades vinham com a idade. Embora eu entendesse essa dinâmica, às vezes ficava frustrada por sentir que tudo recaía sobre mim por ser a mais velha. Desde pequena, fui estudiosa e organizada. Eu me esforçava para manter meu lado do quarto impecável e sempre terminava minhas tarefas escolares a tempo para poder aproveitar meu programa favorito. No entanto, nos momentos que eu tinha de descanso, minha mãe costumava me pedir ajuda com várias atividades domésticas. Embora eu entendesse que cada um tinha seu papel na família, muitas vezes me pegava suspirando de frustração quando minhas irmãs pareciam escapar de certas atividades. Sentia que não era justo que apenas a mim fossem confiadas tantas tarefas, enquanto elas pareciam desfrutar de maior liberdade e tempo livre. Conforme crescíamos, ficou claro que Sofia, minha irmã mais nova, era a queridinha da família. Desde que éramos crianças, parecia ter tudo resolvido. Com seu encanto natural e seu sorriso radiante, sempre conseguia o que queria, enquanto eu lutava para me destacar em qualquer coisa que tentava. Não importava o quanto eu me esforçasse nos meus estudos, meus pais não davam tanto valor, e isso me doía muito. Era desanimador ver como minha irmã recebia elogios constantes dos nossos pais, enquanto eu lutava por um simples reconhecimento. A sensação de injustiça me acompanhava constantemente, alimentando uma crescente frustração que se enraizava profundamente em mim. Com o tempo, a diferença entre Sofia e eu se tornava cada vez mais evidente. Enquanto ela recebia elogios e atenção constantes, eu me sentia cada vez mais invisível, como se meus esforços nunca fossem suficientes para serem reconhecidos. Você deve estar se perguntando sobre minha outra irmã Teresa, a do meio. Posso dizer que ela era uma garota que não se metia em problemas, especialmente à medida que crescíamos. Ela fazia o que lhe era devido e via a vida de forma positiva. Às vezes, conversávamos e eu reclamava com ela. Minha irmã só me dizia para me concentrar em fazer as coisas e procurar um hobby, algo para me distrair. Mas eu continuava presa à ideia de que minha irmã Sofia era a queridinha que recebia tudo, e eu, simplesmente por ter sido a primeira filha, quase não recebia atenção. Meus pais certamente não faziam isso de propósito, mas suas ações, mesmo inconscientes, deixavam claro quem ocupava o lugar favorito em seus corações. Com o tempo, à medida que crescíamos e entrávamos na juventude, as dinâmicas familiares pareciam se solidificar ainda mais. Enquanto minha irmã Sofia continuava sendo o centro das atenções, eu mergulhava mais e mais em meu mundo de ressentimento e amargura. Teresa, por outro lado, permanecia um farol de tranquilidade no meio da tempestade. Sua atitude serena e sua capacidade de ver o lado positivo das coisas a tornavam um refúgio para mim quando eu precisava desabafar. Embora às vezes eu ficasse exasperada com seu otimismo, seus conselhos constantes me ajudavam a lidar com a situação. No entanto, havia ocasiões em que, por mais que eu tentasse seguir seus conselhos, não conseguia me livrar da inveja que sentia por minha irmã mais nova, fazendo com que meu coração se endurecesse a cada dia que passava. À medida que nós 3 nos tornávamos mulheres, a preferência ficava evidente. Enquanto Teresa e eu fomos fazer um curso técnico, seguindo as orientações de nossos pais, minha irmã Sofia recebeu ajuda financeira para frequentar a universidade, o que despertava em mim uma mistura de emoções, incluindo profunda frustração e raiva. Cada vez que eu via Sofia avançando em sua educação universitária, sentia como se minha própria autoestima diminuísse. A inveja se misturava com a sensação de injustiça, alimentando um fogo dentro de mim que parecia impossível de extinguir. Embora eu tivesse um emprego estável,
que me proporcionava um salário decente para meus gastos pessoais e para ajudar em casa, eu sabia que minha irmã teria melhores oportunidades de emprego. Não sei se era por causa da minha personalidade forte ou por falta de sorte, mas eu ainda estava solteira aos 25 anos de idade. Tive vários namorados. O último, o qual foi mais sério, durou pouco mais de 2 anos. Ficamos noivos e até pensei que me casaria, mas infelizmente isso não aconteceu. Minha irmã do meio, Teresa, se casou jovem, aos 20 anos, porque engravidou do namorado. No entanto, eles eram felizes com sua pequena menina. Mas o que me irritava era que minha irmã Sofia, que tinha 22 anos, tinha um namorado desde o ensino médio e até já tinha pedido sua mão em casamento. Eu não sei por que sentia esse ódio por ela. Eu a via e observava que ela tinha todo o amor dos meus pais, um namorado que a amava, uma carreira universitária recém-concluída e, além disso, um bom emprego em uma empresa reconhecida com um bom salário e benefícios. Realmente me incomodava vê-la sempre feliz e amada. Minha mãe às vezes tentava falar comigo sobre meus sentimentos, mas eu não sabia como expressar o que realmente estava acontecendo comigo. Era como se uma parte de mim estivesse constantemente lutando contra o sucesso e a felicidade de Sofia, enquanto a outra parte se sentia sobrecarregada pela culpa e confusão. Minha mãe tentava me confortar e me orientar, e me lembrava que cada pessoa tem seu próprio caminho e que o valor de cada pessoa não dependia dos outros. Ela me incentivava a me concentrar em minhas próprias conquistas e a encontrar a felicidade dentro de mim, em vez de me comparar constantemente com os outros. Embora suas palavras fossem verdadeiras, a inveja e o ressentimento ainda eram difíceis de superar. Lembro-me de uma noite em que cheguei do trabalho e dei 2/3 do meu salário para minha mãe, para as despesas da casa. Eu só pegava 1/3 de um salário por mês para minhas despesas pessoais. Meu pai havia dito que enquanto eu vivesse sob o seu teto, teria que ajudar nas despesas, então eu o fazia. No entanto, notei que só eu dava dinheiro para minha mãe, então corajosamente perguntei se Sofia também dava seu salário a ela. Ela não sabia o que responder. Insisti e, hesitante, ela me disse que não, porque estava juntando dinheiro para comprar um carro. Um carro para ela? Como assim, mãe? A indaguei furiosa. Naquele momento, Sofia chegou em casa com seu namorado, muito feliz como sempre. Eu a confrontei e disse como era possível que ela tivesse há mais de anos trabalhando em uma boa empresa e não tivesse dado um único centavo para comida e outras despesas domésticas. Ela só me disse que se eu não gostasse, que falasse com meu pai, porque ele havia autorizado, e com um sorriso nos lábios, ela foi para a sala com seu namorado, e enquanto caminhava para lá, disse à minha mãe para avisá-la quando o jantar estivesse pronto. Naquele momento, eu fiquei furiosa. Olhei para minha mãe e disse a ela que Sofia não ia comer da comida que eu pagava, que eu tinha o mesmo direito de decidir em que parte da casa eu gastava meu dinheiro, e que nem Sofia nem seu namorado iam jantar ali, que se quisessem jantar, que fossem a um restaurante. Irritada, fui para o meu quarto e me tranquei lá. Descobri que se eu tinha aquele sentimento contra minha irmã, não era por minha culpa. Tudo tinha sido por causa do favoritismo dos meus pais, mas eu já estava cansada de tudo e queria me vingar. No dia seguinte, saí do trabalho ao meio-dia com um propósito definido em mente. Em vez de voltar para casa para almoçar, fui para a casa de uma mulher que conhecia na cidade. Era bem conhecido que ela tinha habilidades em bruxaria. Eu havia visitado essa senhora em ocasiões anteriores para ler minha sorte e sempre fiquei impressionada com sua precisão e conhecimento. Chegando lá, expliquei minha situação com sinceridade e desespero. Eu falei como me sentia, que minha irmã era a queridinha, como meus pais pareciam não exigir nada dela e lhe davam a lua e as estrelas, enquanto eu sempre recebia migalhas de amor em troca. Com lágrimas nos olhos, implorei à mulher que me ajudasse.
Queria que minha irmã experimentasse as mesmas dificuldades e desafios que eu enfrentava. Pedi a ela que fizesse um trabalho de bruxaria para que Sofia conhecesse a dor e a luta que eu sentia dia após dia. Estava disposta a qualquer coisa para mudar minha situação e recuperar o amor e a atenção que sentia que me faltavam. A mulher ouviu atentamente minhas palavras e, com uma expressão serena no rosto, disse que faria um trabalho para que eu tivesse tudo o que ela tinha e que ela experimentasse o que eu estava vivendo. Em poucas palavras, seria uma troca de sorte. Imediatamente, ela começou a preparar os elementos necessários para realizar esse trabalho de bruxaria, enquanto eu observava seus movimentos. Eu sabia que estava seguindo um caminho perigoso ao recorrer à magia para resolver meus problemas, mas a desesperança e a amargura nublavam meu julgamento. Eu só conseguia pensar em recuperar o que sentia que era meu por direito. Uma vez que a mulher completou os preparativos, ela me indicou que eu deveria ter paciência e fé no processo. Ela me lembrou que a magia não agia imediatamente e que os resultados poderiam variar. Pediu que eu confiasse e seguisse exatamente as instruções. Ela me disse que eu tinha que fazer algumas coisas em casa para que o efeito fosse maior. Eu disse a ela que assim faria e agradeci suas palavras. Quando saí de sua casa, senti um alívio misturado com um pouco de medo, porque o que eu estava prestes a fazer ia mudar minha vida. Essa mesma noite, no horário indicado pela bruxa, me preparei para iniciar as primeiras práticas. Seguindo suas instruções à risca, reuni os elementos necessários e criei o ambiente propício para o ritual no meu quarto. À medida que avançava, uma onda de coragem e ressentimento se apoderava de mim. Em um momento de raiva descontrolada, direcionei minhas palavras para minha irmã Sofia com uma maldição cheia de rancor e fúria. Naquele instante, não pensei nas possíveis consequências de minhas ações, nem no dano tão grave que poderia causar a ela. Só sentia a necessidade avassaladora de fazê-la pagar por tudo o que percebia como injustiças. O que eu não sabia naquele momento era que meu ato de maldade tinha potencializado a bruxaria de uma maneira perigosa e prejudicial. As energias negativas que eu havia invocado com minhas palavras carregadas de ódio agora se somavam às forças da magia, criando como que um coquetel explosivo de consequências imprevisíveis. Com o passar dos dias, minha irmã chegou com a emocionante notícia de que havia adquirido seu carro em uma concessionária. Explicou que havia planejado pagá-lo aos poucos, mas que finalmente tinha a liberdade de se locomover por si mesma. Enquanto ela compartilhava sua alegria, uma ira ardente se acendeu dentro de mim. A mim, meus pais jamais permitiram que eu guardasse um único centavo no banco, muito menos para comprar um carro. Então, nessa mesma noite, quando chegou a hora de realizar o ritual de bruxaria novamente, conforme as instruções da bruxa, o fiz, outra vez com fúria. Fechei os olhos e deixei que as palavras carregadas de ódio e inveja fluíssem livremente de meus lábios. Eu amaldiçoava Sofia com muita intensidade. Desejava que cada uma de suas alegrias se convertesse em cinzas sob a sombra de minha amargura. Não havia limites para minha ira e minha desesperação. Cada pequena vitória de minha irmã se convertia em um punhal que se cravava no mais profundo de minha alma, e isso alimentava a bruxaria com uma energia escura e perigosa. À medida que passavam as semanas, comecei a notar uma mudança em minha irmã. Onde antes havia alegria e vitalidade, agora reinava o cansaço e a irritabilidade. Tinha discussões frequentes não só com meus pais, mas também com seu noivo, além de que seu humor parecia piorar dia após dia. Ela começou a me contar suas preocupações sobre o trabalho. Seu chefe a repreendia constantemente e a ameaçava de demissão se não melhorasse seu desempenho. Disse que, apesar de seus esforços, os problemas no trabalho se acumulavam e sua situação laboral
se tornava cada vez mais complicada. Para mim, realmente me agradava que ela sofresse um pouco. Ela que tudo tinha com facilidade. Me custa admitir, mas meu coração se encheu de uma mistura de satisfação e culpa ao presenciar o sofrimento de minha irmã mais nova. Por um lado, sentia uma estranha sensação de vitória ao vê-la enfrentar dificuldades semelhantes às que eu havia experimentado, mas ao mesmo tempo, o peso da culpa se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Passou 1 mês e meio aproximadamente desde que havia começado a bruxaria, e as consequências se tornavam cada vez mais evidentes e devastadoras. Minha irmã chegou uma noite chorando. Disse que a haviam demitido do trabalho. Ela falava com indignação que aquela situação tinha sido injusta. Segundo ela, seu chefe havia mudado da noite para o dia, mostrando uma hostilidade inexplicável para com ela. Agora, ela enfrentava a dura realidade de não poder pagar as parcelas de seu carro. Dizia que sentia que todos a odiavam, que seu namorado discutia com ela sem motivo e que o mundo parecia ter se voltado contra ela. Eu, tentando disfarçar minha alegria, dizia a ela que logo passaria, que todos alguma vez teríamos má sorte. Minha irmã começou a adoecer. Sofria de dores de cabeça muito fortes, dores no corpo, e dizia que ao provar qualquer alimento não sentia sabor. Chorava dizendo que isso era o único que lhe restava, desfrutar da comida, e que até isso havia perdido. Aqui cabe esclarecer que a pandemia ainda não havia chegado. Então não era por esse motivo. Eu sabia que tudo aquilo que vivia minha irmã era por minha causa, e pensei que, apesar de tudo, ela já tinha sofrido o suficiente. Então decidi acabar com o trabalho de bruxaria. Dirigi-me à casa da bruxa para pedir que desfizesse o que havia feito. Expliquei a situação e supliquei que ajudasse minha irmã a encontrar alívio e cura. A bruxa ouviu atentamente minhas palavras e prometeu que faria tudo o possível para ajudar. No entanto, seu semblante mudou quando começou a ler as cartas do tarô. Disse-me que o trabalho de bruxaria que havia sido realizado estava impregnado com um ódio profundo e destrutivo, o que havia potencializado enormemente seu efeito. Explicou que desfazê-lo seria extremamente difícil e requereria um grande esforço de sua parte. Eu disse-lhe que o desfizesse e que, se fosse necessário, traria minha irmã pessoalmente para que a curasse. Ela disse que aquilo ajudaria, que a levasse imediatamente, porque, segundo as cartas, minha irmã estava marcada para morrer. Meu coração afundou ao ouvir que minha irmã Sofia estava à beira da morte. Então sabia que não podia perder nem mais um segundo em buscar ajuda para ela. Sob o pretexto de que precisava de uma limpeza para melhorar sua sorte, persuadi minha irmã a me acompanhar até a casa da mulher. Não revelei a verdadeira razão de nossa visita por motivos óbvios. A curandeira começou a fazer umas limpezas nela e disse-lhe que se sentiria melhor. Também lhe deu um sermão, dizendo que ela deveria mudar sua vida para melhor, porque o comportamento dela machucava outras pessoas e que estas poderiam enviar-lhe más vibrações. Eu observava tudo. Sofia disse que faria o que a bruxa pedira, que se sentia mal porque pressentia que o que ela estava passando era castigo por saber manipular desde muito jovem a nossos pais, que ela se aproveitava do amor deles e tirava proveito disso. Nesse momento, Sofia se virou para mim e contou que estava arrependida por tudo, por não ter se importado que eu trabalhasse e que desse tudo para que houvesse comida em casa, que ela sabia que estava errada. Também me confessou que ela foi a causadora do fim do meu noivado. Disse-me que teve uma relação oculta com o meu ex por vários meses, enquanto ainda éramos noivos. Ela me pediu perdão por isso e por tudo o mais que me havia feito. O peso das revelações de minha irmã caiu sobre mim como um golpe repentino. Sentia-me traída e dilacerada por dentro. Ela manipulou nossos pais e me traiu numa relação com meu próprio noivo, pelo qual eu estava apaixonada. No entanto, apesar da dor e da traição que sentia,
Também senti uma onda de compaixão e empatia por minha irmã. Podia ver o arrependimento genuíno em seus olhos. Por isso, encontrei a força para perdoá-la. Com um abraço cheio de afeto, nos prometemos uma à outra que trabalharíamos juntas para construir um futuro melhor, baseado na honestidade, no respeito e no amor mútuo. Aprendemos a nos comunicar de maneira aberta e honesta, a respeitar os limites de cada uma e a falar sobre nossas diferenças. Ela conseguiu um bom emprego e me ajudou a pagar minha universidade. Embora fosse pública, me ajudava muito, tanto emprestando-me seu carro para me locomover quando necessário, quanto seu apoio econômico para comprar meus livros e material requerido para minhas disciplinas. E até mesmo ela me presenteou com um anel de graduação. Entendo que tudo o que fiz foi errado, mas não acredito que tenha sido tudo minha culpa. Como pais, devemos amar nossos filhos de maneira equitativa e acender a chama do amor entre os irmãos, em vez de competição. Meus pais e eu temos um bom relacionamento. No entanto, me dou muito melhor com minhas irmãs. Inclusive, somos comadres de batismo de nossos filhos. Entendemos que podíamos mudar para melhor e que, a longo prazo, nós estaremos sempre aqui para nos apoiar, porque somos uma família. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre meu relato. Me contem se também têm ou já tiveram algum tipo de conflito com seus irmãos e como resolveram isso. Muito obrigada por ouvirem minha história de vida. Fiquem todos com Deus. Me chamo Ricardo e hoje venho lhes contar o meu relato. Desde muito jovem, dediquei-me ao ofício de taxista. Sempre gostei de dirigir veículos. Era praticamente o único trabalho que sabia fazer bem. Eu era um homem solitário. Já havia alguns anos que estava divorciado. E apesar de ter 2 filhos, eu os via pouco. Cláudia, minha ex-esposa, não me dava muitas oportunidades de encontrá-los. Quando conseguia vê-los, era apenas algumas vezes ao ano, o que já era bastante raro. A culpa da nossa separação foi minha. Eu cometi um erro. Me envolvi com uma cliente, Cláudia descobriu e isso a deixou furiosa, resultando no pedido de divórcio. Por causa disso, ela guardou um grande rancor de mim e afastou meus filhos. Apesar de gostar muito do meu trabalho como taxista, era algo complicado. A competição era grande e eu precisava ganhar dinheiro para pagar a prestação do carro, já que o carro era financiado. Além disso, precisava ganhar dinheiro para poder sobreviver um pouco melhor e pagar a pensão que Cláudia me exigia todos os meses. Ela não queria que eu visse meus filhos, mas sempre estava presente no final do mês para cobrar o dinheiro. Nesse trabalho como taxista, conheci muitas pessoas. Havia clientes que só pegavam uma vez o meu táxi e outros que eram clientes fiéis. Entre esses clientes estava a Dona Marta. Ela era uma mulher misteriosa, que realmente me causava um pouco de medo. No bairro onde trabalhava, Dona Marta era conhecida como uma curandeira, alguém que tinha conhecimento sobre magia negra. Era uma pessoa respeitada, e as pessoas a consultavam frequentemente, pedindo ajuda para resolver seus problemas ou até mesmo para realizar trabalhos de bruxaria, algo que eu achava indesejável. Dona Marta costumava utilizar meu táxi para ir ao centro comprar coisas que precisava para seus trabalhos. Além disso, de segunda a sexta-feira, ela me pedia para buscar sua filha Estela em casa e levá-la com segurança para a universidade. O bairro onde elas moravam era bastante perigoso, com muitos assaltos e assassinatos acontecendo com frequência. Eu não conversava muito com Dona Marta, então não me importava em nada com o que ela fazia. Mas com sua filha Estela, como a levava todos os dias, conversávamos sobre várias coisas e desenvolvemos uma certa amizade. A confiança entre nós estava cada dia maior. Fiquei surpreso quando Estela começou a me perguntar sobre minha vida amorosa, se eu tinha namorada ou esposa. Respondi que não e contei a ela que era divorciado. Pareceu que isso despertou mais curiosidade em Estela. Ela frequentemente me perguntava sobre meus gostos em relação às mulheres. Eu tentava responder de forma limitada e respeitosa, mas também não a ignorava. Estela era uma jovem muito bonita, tinha cerca de 23 anos e já estava nas últimas etapas de sua graduação. Eu, com 47 anos, se fosse mais jovem, certamente teria pensado em conquistá-la.
Com essa estranha amizade entre nós, Stella começou a tomar certas liberdades e atenções em relação a mim. Como muitas vezes eu a buscava muito cedo, por volta das 6 horas da manhã, acontecia de eu não ter tempo de tomar café. E como sempre havia trânsito intenso e o trajeto demorava muito, eu costumava reclamar em voz alta que estava com fome. Para resolver isso, Stella muitas vezes me trazia um sanduíche, uma torta ou um suco para que eu pudesse comer. Eu comecei a ver isso como um tipo de carinho da parte dela, e aquilo me levou a ter mais confiança nela. Uma curiosidade sobre essa garota começou a crescer dentro de mim, e admito que comecei a me apaixonar por ela. Ela era realmente linda, uma mulher clara, de cabelos longos e lisos, olhos claros, além de lábios suaves e carnudos. Não era uma mulher exuberante, era magra, mas muito bem cuidada. Ela tinha pernas bonitas e sempre muito perfumada. Lembro-me de uma vez que perguntei se ela tinha namorado. Pode ter sido um pouco de exagero de minha parte, mas Stella respondeu: "Vou te dizer uma coisa, Ricardo. A verdade é que se não tenho namorado é por 2 razões. A primeira é que quero priorizar minha carreira. E a segunda é que os caras da minha idade não me interessam. Sempre me interessei por homens mais velhos, com mais experiência, mais maduros. Homens que saibam como tratar uma mulher." Aquela resposta me surpreendeu muito. E pela maneira como ela me olhou e disse isso, senti como se fosse uma insinuação de que eu lhe interessava, de que ela me desejava e estava disposta a tudo para ficar comigo. Para ser sincero, a cada dia eu a desejava mais e acho que ela percebia isso. Por isso ela começou a se vestir de forma mais provocante e nossas conversas se tornaram mais íntimas e cheias de duplo sentido. As coisas chegaram a um ponto diferente em uma manhã em que Stella saiu de casa para a universidade como fazia sempre. Naquele dia, como era um dos últimos dias de aula antes de um período de férias, os alunos da universidade estavam autorizados a se vestir de forma mais descontraída. Naquela manhã, Stella saiu com uma blusa decotada e uma minissaia coberta por um casaco que quase cobria todo o corpo. Mas assim que entrou no carro, tirou o casaco e mostrou todos os atributos que ela escondia tão bem. Uau! Eu estava realmente surpreso. Nunca a tinha visto assim antes. E juro que assim que pus os olhos nela, comecei a sentir aquela sensação de borboletas no estômago. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Era como se estivesse perdendo o controle de mim mesmo. E Stella sabia muito bem o efeito que causava em mim, porque naquela manhã, a caminho da universidade, ela começou a me fazer perguntas mais picantes. Lembro-me claramente de estarmos em um semáforo, e Stella me perguntou: "Ei, Ricardo, em uma escala de 1 a 10, o quanto você se considera um bom homem na cama? Gostaria de saber." Eu realmente perdi a timidez e respondi a ela: "Não sei como responder a isso, Stella, porque a verdade é que alguém pode falar muito bem de si mesmo, mas essas coisas só podem ser comprovadas ou mensuradas por quem já esteve comigo." Eu olhava para trás para responder a ela, e foi aí que Stella me disse: "Então me deixe comprovar isso, Ricardo. A verdade é que eu gosto muito de você e desejei você por um bom tempo. Então é hoje ou nunca. O que você me diz?" A verdade é que não pude resistir. E naquela manhã, como Stella disse que haveria um evento que não teria valor curricular, desviei o táxi da rota e fomos direto para um motel. Naquele lugar, entramos no quarto e pedimos umas cervejas. Primeiro conversamos um pouco, depois ficamos juntos pelo resto da noite. Aquele foi o encontro íntimo mais surpreendente que já tive. Fiquei completamente fascinado. A química entre nós dois era incrível, porque além de sentir um forte desejo por aquela garota, eu realmente estava apaixonado. E não duvido que ela também estivesse por mim, porque realmente ela me demonstrava isso não só na cama, mas também com suas constantes atenções. Depois daquele primeiro encontro, a verdade é que havia muita confiança entre nós. Tanto Stella quanto eu confessamos estar apaixonados um pelo outro. No entanto, também era uma realidade que, devido à diferença de idade, a senhora Marta nunca aceitaria nosso romance. Então decidimos manter nosso relacionamento em segredo, até encontrarmos uma maneira melhor de lidar com as coisas. Naquele tempo, aproveitamos muito bem, porque muitas vezes, em vez de irmos juntos para a universidade, íamos nos divertir por aí. Realmente tínhamos muita energia, aquilo era especial.
Em outras ocasiões, costumávamos ir ao mesmo motel, do qual já éramos clientes frequentes. Mas infelizmente não há nada que se possa esconder para sempre. E como se costuma dizer, uma hora a verdade aparece. Parece que o pior erro que cometemos foi ir sempre ao mesmo lugar. Infelizmente, em uma ocasião em que estávamos saindo de lá, Stella e eu nos dirigimos ao veículo, mas naquele momento, justo no quarto ao lado, chegava um homem que também era conhecido do bairro. Ele estava com uma de suas amantes, mas o terrível de tudo aquilo é que aquele homem era um cliente especial da senhora Marta. Tanto Stella quanto eu tentamos disfarçar, e agimos como se não tivéssemos visto aquele homem. No entanto, estávamos em uma situação muito difícil. Se aquele homem abrisse a boca, estaríamos perdidos, principalmente eu. Os dias foram passando após aquele encontro desastroso e, como de costume, eu ia à casa da senhora Marta para buscar Stella e levá-la para a universidade. Por um momento, pensei que as coisas continuariam da forma mais normal possível, mas não foi assim. Lembro-me muito bem que era uma segunda-feira. Cheguei pontualmente às 6 horas. No entanto, quando toquei a campainha da senhora Marta, ela saiu e não exatamente feliz em me ver. E digo isso porque ela começou a gritar comigo. Agora você vai me ouvir, seu cabra safado. Quem você pensa que é para estar fazendo isso com a minha filha? Já basta de me olhar como se eu fosse idiota. E o pior de tudo é que minha filha diz que está muito apaixonada por você. Não sei o que você fez a ela e não quero nem imaginar isso, seu porco. Agora é melhor você sumir e nunca mais voltar. Mas é claro, não pense que isso vai ficar assim. Você vai pagar por isso e verá como vai se dar mal. Eu te garanto, Ricardo, que você vai se arrepender de ter me conhecido dessa maneira. Eu não sou de brincadeira, então se prepare. A verdade é que fiquei muito assustado com tudo o que a dona Marta me disse, porque pelo que falavam dela, era uma mulher muito perigosa, uma mulher que ninguém gostaria de conhecer seu lado ruim. Mas infelizmente eu já estava envolvido nessa situação. Os dias foram passando, e pelo visto a dona Marta tirou o celular da Stella, porque nem mesmo uma mensagem eu recebi dela. Eu estava ansioso, preocupado, não queria que nada de mal acontecesse com ela, mas também sabia e reconhecia que agi mal, que as coisas foram feitas de forma errada. E tanto a Stella quanto eu tínhamos que pagar por isso. Eu não sabia como ela estava, aquela garota da qual eu ainda estava apaixonado. Comigo as coisas estavam muito ruins. Para começar, uma noite eu fiquei mal. Comecei a ter febres altas e de repente a ter umas pequenas erupções pelo corpo. Eu não aguentava a vontade de me coçar. E algumas dessas erupções se transformaram em bolhas. Eu as tinha nos braços, nas pernas, e o pior de tudo é que também perto da área genital. Eu estava muito mal porque sentia ardor no corpo todo. Eu não queria mais estar sofrendo aquele castigo. O pior de tudo é que na minha cabeça a voz da dona Marta ecoava constantemente. E por isso eu achava que era a bruxaria dela que estava me deixando tão mal. Tive que pedir a um dos vizinhos que me levasse ao médico porque eu quase não conseguia me mexer mais. Aquele amigo me levou no meu táxi e foi rápido para o hospital para que me examinassem. Os médicos me internaram por 2 dias. Eles fizeram hemograma, analisaram e disseram que talvez fosse alguma bactéria no sangue, que poderia ser remediada com antibióticos. Com tudo isso, voltei para casa com uma mala cheia de medicamentos e injeções. Elas foram aplicadas em mim dia após dia. Mas a verdade é que eu não conseguia me curar. A situação só piorava, porque comecei a me deteriorar mais e mais. Eu nem conseguia mais comer porque vomitava tudo. Eu sei que tudo isso que estou dizendo parece grave, mas o que mais me preocupava era que minha região genital estava se tornando algo horrível. Estava ficando toda roxa e parecia que estava apodrecendo, secando. Eu passava as noites chorando, me sentia sem esperança porque, em primeiro lugar, eu não tinha um plano de saúde que pudesse cobrir todas as despesas que eu precisava. Me sentia muito perto de deixar esse mundo, e a cada noite me sentia pior. Lembro-me muito bem de uma madrugada em que não conseguia dormir por conta da dor. Foi aí que bateram na porta da minha casa. Com todo o esforço, levantei-me e fui ver quem era. Fiquei muito surpreso, porque diante dos meus olhos estava novamente Stella. Com muito esforço, destranquei a porta e a abri para que aquela moça pudesse entrar. Ela, ao me ver, se compadeceu e se sentiu muito mal, porque começou a me dizer imediatamente: "Ah, Ricardo,
A verdade é que me perdoe. Tudo saiu do controle e a culpa é minha. Deixe-me contar. Nesse meio tempo, eu me deitei novamente porque me custava muito ficar em pé naquelas condições. E com as palavras breves que Stella me disse, senti-me bastante angustiado e ela nem mesmo começara a falar ainda. Eu sei que não é novidade para você que minha mãe trabalha com a bruxaria. Assim como ela pode ajudar alguém, ela também pode prejudicar. E eu nunca quis te contar que aprendi muitas práticas com ela. E graças a essas práticas, eu estava te enganando, Ricardo. Eu estava fazendo um feitiço de amor em você, mas acredite, minhas intenções não eram más porque eu realmente estou apaixonada por você. Mas como eu sou muito jovem e você já é um homem experiente, achei que me consideraria uma boba e nunca poderia se interessar por mim. Lembra quando eu te levava lanches e bebidas no carro? Pois bem, ali eu estava colocando a bruxaria em você. E a verdade é que, apesar de já ter visto essas bruxarias funcionando ao lado da minha mãe, eu estava muito satisfeita em saber que eu também tinha o poder de conseguir aquilo, porque finalmente havia conseguido o seu amor. Ricardo, não me culpe, a verdade é que fiz algo muito errado, mas acredite de coração, eu aproveitei muito quando estivemos juntos e tudo o que vivemos. É por isso que assim que pude, vim para cá para te ajudar, porque sei que minha mãe, se eu não fizer nada, ela te matará. Ela te guarda muito ódio. Então, olha, vamos fazer um acordo. Já fiz alguns trabalhos para tirar o feitiço de amor de você, então não se preocupe com isso. Agora vou te ajudar a se livrar desse mal que minha mãe te colocou, porque conheço bem o remédio. Só te peço que me perdoe e também que confie em mim. Prometo que quando isso acabar, me afastarei de você e te deixarei seguir sua vida, porque sei que violei seu direito à liberdade. Sei que não tenho perdão nem de você nem de Deus. Fiquei bastante impressionado com tudo o que ouvia. Nunca na vida pensei que estava sendo vítima de bruxaria. Todo o tempo pensei que meu amor por Stella era real, porque era normal que uma garota tão bonita como ela pudesse provocar tais sentimentos em qualquer homem. E por que não em mim também? Eu já me sentia muito mal. Tinha tanta dor que nem mesmo conseguia sentir ódio ou ressentimento. Muito menos por Stella. Eu disse a ela que não deveria se preocupar com nada, porque eu estava bem e que só podia guardar carinho por ela. Stella, diante da minha resposta, ficou mais tranquila. Pude perceber que ela trazia uma bolsinha preta, onde guardava várias coisas como ervas e outros utensílios para fazer um trabalho de bruxaria. Eu fiquei no quarto, mas vi quando ela saiu e entrou na cozinha. Ouvi ela mexendo em algumas panelas e enchendo uma delas com água. Parecia que ela despejava algumas ervas e outras coisas dentro daquela panela. Depois, colocou para ferver e, após alguns minutos, entrou novamente no quarto e pegou um pano que depois umedeceu naquelas águas preparadas e começou a passar em mim. Estava tudo muito quente e ardia bastante. Eu gritava e me contorcia, mas Stella me pedia para confiar nela, porque aquilo era um trabalho de bruxaria muito poderoso, que me ajudaria a me curar, pois ela conhecia muito bem muitos dos trabalhos e também os remédios que sua mãe fazia. Posteriormente, ela pegou um pouco daquele líquido e despejou em uma xícara, se aproximou e me deu para beber. Eu estava realmente preocupado. Não sabia o que ela estava colocando em meu corpo, mas Stella me pediu para confiar nela, e assim eu fiz. Aquele líquido realmente tinha um gosto muito ruim, mas tive que engolir porque estava certo de que minha vida dependia disso. Stella me disse que aquele chá me relaxaria e pediu que eu dormisse um pouco, porque a substância estaria trabalhando dentro do meu corpo para realizar um processo de purificação. Então pediu para eu descansar para que eu ficasse forte. Naquele momento fui relaxando e acabei adormecendo. A verdade é que estava muito confortável, muito relaxado. Senti que aquele chá tinha adormecido meu corpo. No entanto, chegou um ponto em que comecei a sentir um desconforto que me fez acordar de novo. Lembro que quando abri os olhos, eu me contorcia de dor. Doía a parte de baixo do meu abdômen. Stella me olhava e me dizia para não me preocupar, que talvez doesse um pouco, mas seria necessário para que eu me curasse. Eu estava surpreso com o que estava acontecendo, com tudo o que sentia. Lembro que Stella me disse para não resistir, porque quanto mais eu resistisse, mais dor sentiria.
Vai soar realmente fantástico o que vou dizer, mas da minha região genital saíram 3 vermes, mais ou menos de uns 7 centímetros cada um. Eram negros, e quando Stella os pegou, ela os esmagou. Deles saíram sangue que eles tinham consumido do interior do meu corpo. Quando isso aconteceu, lembro que senti muita vontade de ir ao banheiro, e com a ajuda de Stella é que consegui chegar ao vaso sanitário. Lá sofri a mais horrível das diarreias que jamais tive. Senti que meus intestinos estavam quase saindo do meu corpo. Aquilo era brutal, era repugnante, porque o cheiro de tudo que eu exalava era quase impossível de suportar. Sentia que estava perdendo as forças, que estava prestes a desmaiar. Agradeço muito pelo trabalho que Stella fez comigo, porque ela não se incomodou com tudo o que estava acontecendo. Ela, com muito amor e cuidado, me ajudou a sair dessa situação. Quando todo aquele momento desconfortável, repugnante e terrível terminou, Stella me fez tomar banho com água morna. Depois ela me passou novamente aquele chá por todo o corpo e me deixou descansar pelo resto da noite. Na manhã seguinte, quando acordei, Stella não estava mais em casa. Eu a procurava por todos os lados, mas o que encontrei foi apenas uma carta daquela moça sobre a mesa. De sua própria letra, eu li o aviso em que ela me dizia que não nos veríamos mais. Ela me disse que estava apaixonada por mim. No entanto, não era justo que eu estivesse sofrendo por causa dela, por causa da bruxaria. Francamente, eu estava triste. Embora Stella tivesse dito que a bruxaria já tinha sido retirada de mim, ainda sentia coisas muito bonitas por aquela mulher. Sei que ela era a mulher ideal para minha vida, com quem gostaria de ter filhos e construir uma família. No entanto, reconhecia que nossos destinos eram muito diferentes. Uma moça com tanta visão, com tanta preparação, não estava destinada a viver com ninguém como eu. Eu só poderia oferecer amor, e isso não era o que alguém como Stella merecia. Por isso decidi que não a procuraria mais, que a deixaria ser livre. Com o tempo fui me recuperando. Aquelas manchas e feridas foram cicatrizando, e todo o meu corpo foi voltando ao normal. Após 2 semanas, eu já estava de volta ao trabalho, mas evitava as rotas que me levavam perto da casa da Dona Marta, porque não queria mais encontrá-la. Sabia que precisava fazer mudanças em minha vida, então fui juntando dinheiro para poder me mudar. Lembro que depois de um tempo, juntei o necessário para ir morar do outro lado da cidade, bem longe de onde eu estaria em perigo, nas garras da Dona Marta. Minha vida já tinha voltado a uma certa normalidade. Passaram-se cerca de 2 anos, e em uma ocasião, uma cliente me pediu para levá-la perto da minha antiga casa. Como tinha passado algum tempo, senti que não haveria mais problemas, que muitas coisas e muitas raivas já haviam sido curadas. Então concordei em levá-la. Depois de levá-la ao seu destino, lembro-me de ter parado em uma loja para comprar um refrigerante. Era a loja do Sr. Antônio, um velho vizinho para quem eu às vezes pedia fiado, e éramos muito bons amigos. Enquanto conversava com ele, Sr. Antônio me contou muitas coisas, algumas boas, outras nem tanto, mas houve uma que foi terrível e que doeu muito no meu coração. Como o Sr. Antônio também era amigo de Dona Marta e como todos sabiam do escândalo entre Stella e eu, Sr. Antônio me disse que a notícia que ele ia me dar seria de grande interesse para mim, mas que talvez eu não gostasse. Aquele homem começou a me contar que Dona Marta também tinha se mudado dali. A razão era que, algum tempo antes, sua filha Stella começou a adoecer, mas não de algo simples, de algo muito forte, algo grave, algo que nem mesmo a bruxaria poderia curar. Dizem que a pobre garota ficou cheia de urticária por todo o corpo. Aquelas urticárias se tornaram bolhas e, quando estouravam, não só liberavam pus, mas também grandes quantidades de sangue. Como Dona Marta não confiava na medicina, nunca quis levar Stella aos médicos. Ela queria cuidar dela por conta própria, porque supostamente a garota estava amaldiçoada. Infelizmente, não havia nada a fazer para salvá-la, porque aquele mal que a atacou acabaria com sua vida. Eu estava realmente sofrendo com o que o Sr. Antônio estava me dizendo, porque, embora algum tempo tivesse passado, eu tinha muito amor por ela, e, acima de tudo, muito respeito. Aquele homem terminou de me contar que as pessoas estavam dizendo naquela região que a Dona Marta havia amaldiçoado sua própria filha, porque a menina estava usando seus segredos para fins pessoais.
Então diziam que ela não gostou daquilo e supostamente por isso amaldiçoou Stella, colocando um fim em sua vida. Eu estava completamente destruído. Lembro-me de ter derramado algumas lágrimas e o Sr. Antônio me deu tapinhas nas costas. Tomei um gole do meu refrigerante e deixei o copo ali no balcão. Virei-me e entrei no meu táxi para partir. No caminho, fiquei pensando em muitas coisas. Acho que deveria ter insistido no meu amor por Stella e implorado para que fizéssemos uma vida juntos, porque no final, por querer e pensar que ela teria uma vida melhor longe de mim, ela acabou morta. Ela teria ficado muito melhor comigo do que com a tirana de sua mãe. Mesmo assim, embora esta seja uma história complexa, eu ainda a amo muito e espero que essa mulher esteja descansando nos braços de Deus. Porque aqui, mesmo que passe uma vida inteira, eu sempre guardarei meu amor e minha eterna gratidão por ela. Porque penso que ela entregou sua vida para salvar a minha. Não tenho palavras para isso. Simplesmente, Stella foi o maior amor que tive e terei em toda a minha vida. Muito obrigado por me ouvirem.